Está no ar o mais novo quadro do canal Terrornologia, chamado Primeiras Impressões. E como vai funcionar? Eu vou assistir um determinado filme e assim que o filme acabar, eu já monto aqui as coisas e já venho gravar para vocês as primeiras impressões que eu tenho desse filme. Lembrando que, para isso aqui dar certo, eu não vou usar somente estreias de cinema, mas também filmes que eu ainda não assisti. Para isso, eu sugiro que você deixe aqui nos comentários sugestões de filmes para que eu possa comentar aqui as minhas primeiras impressões. Então não é análise, não é crítica. Inclusive, se você souber algum curso onde eu possa aprender a fazer críticas de roteiros de filmes, deixa aqui nos comentários, porque isso vai ser de grande ajuda para mim, para conseguir melhorar cada vez mais o conteúdo que eu trago aqui para vocês no canal, beleza? Então, basicamente isso. É um filme que eu vou assistir, pode ser um filme novo ou antigo, e assim que o filme terminar, eu venho aqui gravar para vocês. Isso se aplica também a estreias de cinema. E para estrear aqui logo esse quadro novo, chamado Primeiras Impressões, eu vou começar com O Homem Sem Sombra 2, lançado no ano de 2006. Mas antes disso, bora pra vinheta e depois as minhas primeiras impressões. Olá, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, por favor, já curta esse vídeo e se inscreva, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Me ajuda aí, pessoal, a atingir a meta de 1000 inscritos, bora lá! Então, eu acabei de assistir O Homem Sem Sombra 2, mas antes de falar sobre O Homem Sem Sombra 2, eu preciso falar sobre o primeiro filme, O Homem Sem Sombra, lançado no ano 2000. Bom, O Homem Sem Sombra é um filme que eu conheço há muito tempo, já assisti ele diversas e diversas vezes, é um dos meus filmes de terror favoritos, me marcou minha adolescência, inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu conheci esse primeiro filme na época das locadoras. Então, eu lembro que eu tinha um DVD, eu não lembro se eu alugava ou se eu tinha ele comprado, não me recordo. Mas eu lembro que foi através de uma locadora que tinha aqui no bairro, inclusive, saudades locadoras, que eu conheci esse filme e assisti diversas e diversas vezes. Depois de algum tempo, eu descobri que existia o segundo filme, no caso, O Homem Sem Sombra 2. Porém, eu sempre ignorei essa continuação. Sempre ignorei. Até que chegou um dia que eu falei assim, beleza, vou colocar aqui pra assistir e ver o que vai dar. Só que aí nos 10, 15 primeiros minutos eu parava de assistir. Isso foi uma coisa que se repetiu diversas vezes. Colocava O Homem Sem Sombra 2 pra assistir e parava. Colocava novamente e parava. Nunca passei dos 15 minutos. Aí hoje, na data de publicação desse vídeo aqui, eu falei assim, não, eu vou assistir e vou gravar um vídeo sobre esse filme porque eu preciso assistir. E olha, não perdi nada ignorando esse longa ao decorrer dos anos. É um filme chato, um filme que não me convenceu. E na verdade, assim, O Homem Sem Sombra 2 se parece muito mais um filme de aventura, um filme de ação, do que de fato um filme de terror. Mas O Homem Sem Sombra, o primeiro filme, ele não é tão terror assim. Eu sei disso. Mas ele consegue manter um nível de suspense, um nível de mistério. Ele consegue criar uma atmosfera, mesmo que seja algo simples, para poder te envolver naquele clima, naquele ambiente. Coisa que eu já não consegui sentir nesse segundo filme. Na verdade, a única coisa que eu consegui sentir de fato assistindo O Homem Sem Sombra 2 foi um pouco de sono. Sério, eu tive que levantar pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao longo desse filme para poder despertar. E olha que não é um filme nem tão longo assim. Ele tem aproximadamente 1h30 de duração, 91 minutos. E foi o suficiente para me fazer sentir a cadeira, para me fazer sentir cansado. O primeiro filme, ele é muito superior. Ele consegue te convencer daquilo que está acontecendo. Agora, nesse segundo, sinceramente, um desperdício de tempo. Pelo menos essa é a minha opinião. Você gosta desse filme? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa duologia, né, que é o primeiro e o segundo filme. E o primeiro filme, ele é superior em tudo.
principalmente no quesito do vilão, que no caso é o Sebastian. Nossa, que vilão primordial. O Sebastian, ele consegue mostrar toda a maldade que existe no ser humano. O pior lado do ser humano, Sebastian consegue mostrar. Ele abusa de mulheres, ele assassina pessoas, ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa prepotente e narcisista. A gente vê ali o Sebastian sendo um vilão completo, alguém asqueroso, alguém nojento, alguém desprezível. Agora aqui no caso de O Homem Sem Sombra 2, nós temos como vilão o Michael, que na verdade, como eu posso dizer, que tipo de definição que eu dou para esse vilão aqui, hein? Não sei, eu não tenho um adjetivo para o Michael. Sabe, o vilão não conseguiu me convencer do que ele queria, qual o objetivo dele. Lembrando que como que esse vídeo aqui é um vídeo de primeiras impressões, então eu não fiz análise, é a primeira vez que eu assisti o filme, não tem nada de aprofundamento. Só que eu terminei de assistir O Homem Sem Sombra 2 sem entender de fato qual era o objetivo do vilão. O que ele queria fazer. Tudo bem, ele queria pegar uma cura ali, eu não lembro, tem uma coisa que ele queria ir atrás, mas ficar assassinando pessoas sem mais nem menos, os caras que são militares, inclusive esse foi um outro erro desse filme, colocar militar nessa história. Pra quê? Tipo assim, eu entendo que o primeiro filme ele se passa em um laboratório subterrâneo, um laboratório escondido, que ele tem uma base ali militar, mas ele não gira, a história não fica girando em torno de militar. Agora que nesse segundo filme é do começo ao fim, envolve situações militares o tempo inteiro. Chega uma hora que cansa, fica uma coisa tão exaustiva, tão forçada, que eu parei e pensar, pra quê? Teria sido tão mais interessante se fosse diferente, se, por exemplo, alguém encontrasse uma amostra desse soro de invisibilidade que acabou escapando da explosão do primeiro filme e usasse essa amostra e começasse a atacar pessoas. Seria mais interessante assim. O Homem Sem Sombra, o primeiro filme, ele é um filme tão fechado, ele é um filme tão completo, que ele não precisava de uma sequência. É igual eu falo de A Órfã. A Órfã é um filme que ele não precisava de uma prequel, não precisava de uma sequência. Ele se garante. Ele tem começo, meio e fim. E isso se repete aqui em O Homem Sem Sombra. O Homem Sem Sombra, ele tem começo, meio e fim. Ele não precisava de uma sequência. Só que o que acontece? Pelo que eu pesquisei aqui, foi um filme que quando ele foi lançado na época, lá nos anos 2000, ele fez muito sucesso e arrecadou muito dinheiro. O estúdio queria fazer uma continuação. Só que, sinceramente, que desperdício de tempo foi assistir O Homem Sem Sombra 2. Eu dei uma pesquisada aqui bem breve, bem rápida para poder gravar esse vídeo. E eu vi que, sabe, foi uma coisa tão demorada a ser feita. Existe aproximadamente 6 anos de diferença entre o primeiro e o segundo filme, e parece que não foi suficiente para a produção elaborar um roteiro minimamente plausível, um roteiro decente. A sensação que eu tenho é que parece que as coisas foram feitas às pressas. Parece que não existiu criatividade nem cuidado para poder elaborar O Homem Sem Sombra 2. Tudo bem que a gente vê que o laboratório subterrâneo em O Homem Sem Sombra, o primeiro filme, ele é explodido. O Sebastian explode tudo. Mas sei lá, a produção poderia inventar algo do tipo, tem uma amostra que sobrou, foi encontrada uma amostra reserva, e essa pessoa que encontrou essa amostra da invisibilidade reserva injetou em si mesmo e começou a usar para o mal, sei lá. Existiam tantas possibilidades, tanta coisa criativa.
Aí vão lá e criam uma história nesse sentido que, na verdade, eu nem entendi direito por que o Michael ficou invisível. O vilão simplesmente já começa invisível, já começa tocando terror. Eu tava na metade do filme sem entender nada, por que o Michael tá fazendo isso. Na verdade, assim, foi na metade do filme que eu descobri que o nome do vilão era Michael, porque isso não foi uma coisa tão implementada na sua introdução. Então foi um filme que deixou muito a desejar. Outra coisa que eu vejo que deixou a desejar foram os efeitos especiais. Ah, mas o primeiro filme também foi ruim, os efeitos especiais do primeiro filme também foram ruins. Beleza, só que vamos fazer uma comparação. O primeiro filme, O Homem Sem Sombra, foi lançado nos anos 2000. E O Homem Sem Sombra 2 foi lançado em 2006. São 6 anos de diferença. Existiu aí tempo suficiente para investir em tecnologia e em efeitos especiais. Porém, nós tivemos a bomba que temos aí, O Homem Sem Sombra 2. Não me agradou. O primeiro filme, ele é de fato superior em tudo. Em desenvolvimento de personagens, em ambientação, em criatividade, em mortes, em planos, em sequências e até mesmo no objetivo do vilão. E aqui em Homem Sem Sombra 2, eu vejo que foi aproveitado muito do que foi feito no primeiro filme. Tanto que teve alguns momentos que eu parei e pensei, essa cena aí parece que foi reaproveitada. Você também teve essa impressão? Deixa aqui nos comentários. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Ah, uma outra coisa. Eu preciso do feedback de vocês também referente a essas primeiras impressões. Me fale o que você acha de O Homem Sem Sombra 2. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.